Olá, e aí, tudo bem? Antes da gente começar nosso mergulho de hoje, um recado rápido e importante. Se o que a gente faz aqui está ajudando nos estudos, no trabalho ou só para entender melhor o mundo, considere compartilhar este material. Essa divulgação que nos ajuda a crescer e levar essa conversa para mais gente. A ideia é que isso aqui sirva tanto para quem está na batalha dos concursos da Faculdade de Direito, quanto para qualquer pessoa que queira se manter por dentro dos seus direitos, né, e do funcionamento do país. Hoje, a nossa missão é desvendar as decisões mais quentes do plenário do Supremo Tribunal Federal, que saíram no informativo 1197. Ok, vamos lá. Para começar, uma situação que, infelizmente, a gente vê com alguma frequência. Pense numa manifestação popular, um protesto. No meio da agitação, uma pessoa acaba ferida por uma ação da polícia. A pergunta que chegou no STF foi: de quem é a responsabilidade? E mais importante, quem tem que provar o quê para que o Estado pague uma indenização? Em um caso específico do Paraná, a justiça local tinha dito que a vítima precisava provar que não estava nem participando do ato, nem da operação policial. Basicamente, tinha que provar que era um mero espectador. O STF olhou para isso e disse: não, essa exigência não faz o menor sentido. Exato. O ponto central aqui é um princípio fundamental da nossa Constituição, a chamada responsabilidade objetiva do Estado. A ideia é assim, bem simples. Se um agente do Estado, agindo em nome do Estado, causa um dano a alguém, o Estado tem o dever de indenizar. Ponto. Não precisa ficar discutindo se o policial teve culpa, se agiu com má intenção. O risco da atividade é do Estado. É o que a gente no direito chama de teoria do risco administrativo. Então a lógica é invertida. Não é a vítima que tem que provar que merece a indenização. Perfeito. É o Estado que tem que provar que não tem o dever de indenizar. E para isso, as saídas são poucas e bem definidas, sabe? O Estado teria que demonstrar, por exemplo, que a culpa foi exclusivamente da vítima, que ela se jogou na frente de uma viatura, algo assim. Ou que o dano foi causado por um terceiro, que não tinha nada a ver com a ação estatal, ou ainda um caso de força maior. O que não dá é para virar o jogo e fazer a vítima ter que se virar para provar sua inocência no evento. Isso seria um obstáculo gigantesco ao acesso à justiça. E isso tem um impacto direto no direito de se manifestar, certo? Se a pessoa souber que, ao ser ferida, ainda terá que provar que estava no lugar errado, na hora errada, ela simplesmente não vai. Precisamente. O Supremo bateu muito nessa tecla. A simples presença de alguém numa manifestação não pode gerar uma presunção de culpa. Se isso valesse, estaremos enfraquecendo na prática um direito fundamental, que é o direito de reunião. Seria como dizer: você pode se manifestar, mas por sua conta e risco. E não é assim que a democracia funciona. Por isso, a tese do STF foi clara. O Estado do Paraná tem sim responsabilidade objetiva pelos danos daquela operação de 2015. E a presença da vítima no local não serve como desculpa para o Estado se isentar. Entendi. Nesse caso, então, o STF agiu para proteger o cidadão contra uma ação do Estado. Mas a próxima decisão mostra o tribunal agindo de uma forma diferente, para proteger a estrutura do próprio Estado, defendendo as regras federais contra uma iniciativa estadual. O assunto pode parecer burocrático, mas mexe com o bolso de milhões de servidores. Empréstimo consignado. Exatamente. A situação era a seguinte: o Estado de Rondônia criou uma lei que permitia a um servidor público cancelar o desconto em folha de um empréstimo consignado, sem precisar da autorização do banco, caso a instituição financeira estivesse em liquidação extrajudicial. A intenção parece boa: proteger o servidor de um banco com problemas. Parece justo à primeira vista. Se o banco está quebrando, por que o servidor tem que continuar com aquele desconto automático? Onde está o erro, segundo o STF? O erro está em quem manda no parquinho. A nossa Constituição divide as tarefas, dizendo o que os municípios, os estados e a União podem fazer. E ela é muito clara ao dizer que legislar sobre direito civil, que é o que rege contratos como um empréstimo,
e sobre política de crédito é tarefa exclusiva da União. Ao criar essa regra, Rondônia invadiu a competência federal. Ela mudou unilateralmente a regra de um contrato privado. E pior, mexeu na principal garantia do credor, que é justamente o desconto em folha. Mas um Estado não poderia argumentar que está só tentando criar uma solução local para proteger seus servidores de um problema específico? Por que essa centralização na União é tão rígida? Para garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional. Imagina a confusão se cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal, começasse a criar suas próprias regras para empréstimos e garantias. Um banco que opera no Brasil inteiro teria que lidar com 27 legislações diferentes. O risco aumentaria, os juros subiriam, o crédito ficaria mais difícil. A uniformidade da regra é o que dá segurança para o sistema funcional. Por isso, o STF foi unânime em dizer que a Lei de Rondônia, embora talvez bem intencionada, era inconstitucional. Ok, então quando o assunto é dinheiro, contrato e sistema financeiro, a regra é clara. A União dita o jogo. Mas e quando essa mesma disputa Estado versus União envolve um tema ambiental urgente, como a transição energética? A lógica se mantém? Essa é a grande questão que o STF teve que responder num caso de Santa Catarina. O Estado criou uma lei para promover uma transição energética justa com a meta de diminuir o uso de carvão. Uma iniciativa super relevante. Só que, no meio da lei, havia um artigo que obrigava as empresas do setor elétrico a investirem, no mínimo, 5% de seus recursos de pesquisa e desenvolvimento em projetos específicos de baixo carbono. E aí, de novo, o Estado tentou impor uma obrigação financeira a empresas privadas, certo? Exatamente. E o resultado foi uma decisão dividida, que separou o joio do trigo. A parte da lei que obrigava o investimento dos 5% foi derrubada. O argumento foi o mesmo do caso de Rondônia: invasão de competência da União. Legislar sobre o setor elétrico e ditar as regras dos contratos de concessão é tarefa do governo federal. Aliás, já existe uma lei federal que trata exatamente desse tipo de investimento em pesquisa. Então, Santa Catarina estava criando uma obrigação em cima de outra já existente. Mas e o resto da lei? A parte que estabelecia a política de transição, os objetivos, as diretrizes, foi tudo por água abaixo? Não, e essa é a parte interessante. O resto da lei foi mentido. O STF entendeu que o Estado tem sim competência para traçar suas próprias políticas ambientais e estabelecer diretrizes gerais para a transição energética. Isso não foi considerado uma proteção insuficiente ao meio ambiente. Pelo contrário, é um exercício legítimo da sua autonomia. A conclusão é sutil. O Estado pode ter sua política, pode dar o norte, mas não pode interferir diretamente nas obrigações financeiras de contratos que são regulados em nível federal. Entendi. O Estado pode ter a intenção verde, mas não pode mandar na carteira das concessionárias federais. Essa questão de onde a linha é traçada é o que define tudo. E no nosso próximo caso, a linha é ainda mais tênue. Envolve algo que todo mundo que estuda direito ouve desde o primeiro dia. É proibido vincular qualquer coisa ao salário mínimo. Mas o STF acabou de dizer que para multas pode sim. Esse caso é um ótimo exemplo de como, no direito, o depende é a resposta para quase tudo. A regra geral, que está na Constituição, é que o salário mínimo não pode ser usado como indexador, ou seja, como um fator de reajuste automático para outras coisas. O objetivo disso é nobre: evitar um efeito dominó na inflação. Se tudo subisse junto com o salário mínimo, a inflação explodiria. Certo. Acontece que um conselho de farmácia aplicou uma multa a um profissional, calculada em X salários mínimos, com base numa lei antiga. A defesa argumentou: isso é inconstitucional, está vinculando a multa ao salário mínimo. E o STF disse que não. Peraí, isso não soa como uma manobra com as palavras? O resultado prático não é o mesmo? Se o salário mínimo sobe, o valor da multa também sobe? Onde está a mágica que impede o efeito cascata na economia? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta do STF foi bem pragmática. Eles fizeram uma distinção crucial entre usar o salário mínimo como indexador e usá-lo como parâmetro de fixação.
Usar como indexador seria, por exemplo, um contrato de aluguel que reajusta todo mês com base no salário mínimo. Isso cria uma correção contínua. Já no caso da multa, o salário mínimo é usado como uma base de cálculo uma única vez, no momento em que a infração é cometida e a multa é aplicada. Ah, então a diferença é a frequência. Uma coisa é um pagamento que se repete e é corrigido sempre. Outra é uma penalidade que acontece uma vez só. Exato. O Supremo entendeu que essas multas são eventos pontuais episódicos. Elas não têm o poder de gerar sozinhas aquele efeito de indexação econômica em cadeia que a Constituição quis proibir. E teve outro ponto muito prático. Se o STF declarasse isso inconstitucional, dezenas, talvez centenas de leis que prevêem multas para conselhos profissionais, médicos, engenheiros, advogados, perderiam o valor da noite para o dia, criariam um vácuo legal imenso, enfraqueceria a fiscalização sobre as profissões, o que seria péssimo para a sociedade. Então, a tese fixada foi: usar o salário mínimo como base para fixar multa administrativa não viola a Constituição. Fascinante. Uma decisão que equilibra a teoria constitucional com a consequência prática. Bom, saímos de uma discussão teórica sobre economia e vamos fechar com algo muito concreto para a vida de milhares de servidores públicos. Dessa vez, o STF não estava criando uma regra nova, mas sim dando um puxão de orelha em um estado que tentou dificultar a aposentadoria de seus funcionários. Isso mesmo, foi um caso sobre os requisitos para aposentadoria. A regra federal é clara. Para se aposentar com certas condições, o servidor precisa ter, entre outras coisas, 5 anos no cargo efetivo em que vai se aposentar. Acontece que o Estado de São Paulo, por meio de leis próprias, adicionou uma exigência. Além dos 5 anos no cargo, o servidor precisaria ter 5 anos também no mesmo nível ou classe da carreira. O que, na prática, prejudica quem foi promovido recentemente. A pessoa podia ter 20 anos no mesmo cargo, mas se foi promovida para a última classe há 3 anos, por essa regra, teria que esperar mais 2 para se aposentar. Exatamente. O STF olhou para isso e reafirmou o que já vinha decidindo há muito tempo, com base no princípio da simetria. A ideia é que os estados e municípios, ao legislarem sobre a previdência de seus servidores, devem seguir o esqueleto obrigatório definido pela Constituição Federal. Eles não podem criar requisitos mais duros do que os previstos na regra geral. A Constituição fala em cargo efetivo, que é a posição do servidor na carreira como um todo. Ela nunca falou em nível ou classe, que são apenas degraus dentro do mesmo cargo. Então foi basicamente o Supremo dizendo a São Paulo: atenção pessoal, vamos nos ater ao roteiro. Exatamente. A decisão apenas reafirmou que a grande reforma da Previdência de 2019 não alterou esse entendimento. O requisito é no cargo e ponto final. Com isso, as expressões nível ou classe nas leis paulistas foram declaradas inconstitucionais. Ótimo. Demos uma bela varrida nas principais decisões, recapitulando de forma rápida. Vimos que a responsabilidade do Estado em protestos é objetiva e é ele quem tem que provar que não foi o culpado. Que estados não podem criar suas próprias regras para contratos de consignado, porque isso é da União. Que eles podem ter políticas energéticas, mas sem impor obrigações financeiras a empresas de concessão federal. Que usar o salário mínimo como base para multas é válido e que, para a aposentadoria de servidores, o tempo exigido é no cargo, não em um degrau específico da carreira. Então, o que tudo isso nos diz no final das contas? Se a gente conectar os pontos, existe um fio condutor muito forte atravessando a maioria dessas decisões: a eterna tensão do Pacto Federativo brasileiro. Em quase todos os casos, o STF foi chamado a atuar como um árbitro da disputa entre a autonomia dos estados e as competências exclusivas da União. Ora para proteger o sistema financeiro, ora o setor elétrico, ora as regras de aposentadoria. Isso nos deixa com uma reflexão final, que é um dos grandes desafios contínuos do nosso país. E qual seria? Em um país continental, com realidades tão diferentes entre o Oiapoque e o Chuí, qual é o equilíbrio ideal? De um lado, a gente precisa de regras nacionais uniformes para garantir segurança jurídica e um mercado único funcional. Do outro, os estados e municípios
precisam de autonomia para legislar de acordo com suas necessidades locais. Encontrar o ponto de equilíbrio nessa balança, definindo até onde vai a regra geral e onde começa a particularidade local, é a grande e interminável tarefa de se construir o federalismo no Brasil.